Olá pessoal, esse vídeo agora é referente à atividade de TGA sobre o tema Revolução Industrial e Revolução 4.0, ok? A nossa questão, vocês vão responder essa questão e vão postar no sistema. Eu tô perguntando o que para vocês, né? Então a questão 1, a Revolução Industrial teve início no século XVIII na Inglaterra, com a mecanização do sistema de produção. Enquanto na Idade Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, na Idade Moderna tudo mudou. Lembram lá do fórum que vocês discutiram sobre a questão da mudança, né? O artesão deixou de ser artesão e virou operário, e que a partir daquele momento ele não dominava mais os meios de produção? Estão lembrados disso, né? A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e produção acelerada, buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Diante destes fatos, ocorreram inúmeras mudanças sociais. Descreva detalhadamente as mudanças sociais que ocorreram durante a Revolução Industrial. Vocês estão lembrados que a professora falou bastante durante a aula sobre a questão das mudanças sociais, e no texto vocês têm um tópico sobre mudanças sociais. Quais foram as mudanças sociais, pessoal? Vamos relembrar? Eu só vou citar, tá? Quais foram as mudanças sociais que ocorreram com a Revolução Industrial? Primeira delas, o êxodo rural, né? As pessoas migraram do campo para a cidade. Quais as consequências desse êxodo rural para as pessoas e para as cidades? Quais foram as consequências? Elas foram positivas ou foram negativas? Elas foram negativas, estão lembrados? As pessoas passaram a viver em volta das indústrias e em volta das ferrovias, em condições subhumanas. Lembram disso? Que aí eu usei até o termo cortiço, que naquela época era usado esse termo cortiço, que na verdade, se nós trouxermos para os dias atuais, são as favelas, né? Aonde não se tem saneamento básico, aonde a violência é muito grande, né? Então, assim, vivem em condições subhumanas, ok? Então, lembrem bem disso. Quais foram, os fatos que marcaram essas questões, sociais? Então, o primeiro deles, o êxodo rural. O segundo deles, a miséria, pessoal. A miséria pairou sobre as pessoas que vieram do campo para a cidade. E essa miséria se refletiu nessas questões subhumanas de viver, não é verdade? Outra situação que chamou muita atenção com a questão da Revolução Industrial, a exploração humana. Lembram que eu citei para vocês na aula que se trabalhavam homens, mulheres e crianças dentro das fábricas, com salários miseráveis, correto? E com carga horária até 14 horas, e que as crianças trabalhavam em torno de 10 a 12 horas. Isso foi uma mudança social muito grande. Uma outra mudança social que a Revolução Industrial trouxe, qual foi? E de suma importância, a criação, lembram do movimento ludismo que surgiu, onde os operários passaram a reivindicar os seus direitos? Então, foi lá nesse movimento que surgiu o quê? Os sindicatos e as greves. Nasceu de lá. Então, tudo isso provocou uma mudança social muito grande. Eu quero que vocês falem desses movimentos. É para falar, então, do êxodo rural, da miséria que as pessoas viviam, dos salários baixos, das condições de trabalho que a indústria oferecia, correto? E do movimento social que se criou diante deste fato, da Revolução Industrial, ok? É bem simples. Eu quero que vocês façam uma análise, que vocês analisem e que vocês discorram sobre esse tema, né? E a segunda pergunta, e uma outra situação, né, pessoal? Lembrando que a maior revolução industrial diante de tudo isso também é a questão que mudou a forma social, né? Surgiu o capitalismo, surgiram uma nova classe social, né? Qual foi a classe social que surgiu? O
proletariado, o empregado, o operário, né? E esse, por ganhar menos, vive em condições menos favoráveis do que a burguesia. Tanto que existe, né, uma frase clássica sobre a Revolução Industrial, que diz o seguinte: riqueza para poucos, que são os burgueses, miséria para muitos, que são os operários. Então, vocês podem falar a respeito disso, correto? E a segunda questão é qual é o impacto da quarta revolução industrial na vida das pessoas e na sociedade atual. Aí, essa é muito fácil. Por quê? Porque vocês estão vivendo este momento agora. Qual é o impacto da globalização na vida de vocês? Qual é o impacto do surgimento da internet, né? O que a internet fez com a vida das pessoas, né? Ela trouxe a informação rápida. Todas as pessoas hoje têm acesso à informação a qualquer momento. Então, o que essa revolução 4.0 está fazendo? Ela também, como a Revolução Industrial, ela tem os seus benefícios e os seus malefícios. Quais são as vantagens da Revolução 4.0? Quais são as desvantagens? Eu coloquei isso no vídeo, né? Então, quais são as vantagens? Vou citar umas duas aqui, só para lembrar vocês. A vantagem: acesso à informação, a velocidade da informação, acesso à educação a longa distâncias. Olha nós aqui, né? Eu tô aqui na minha casa gravando o vídeo para vocês, porque nós estamos sem poder frequentar a sala de aula, mas mesmo assim nós estamos mantendo contato. E isso é graças à Revolução 4.0, correto? Ao avanço tecnológico. A Revolução 4.0 também trouxe um avanço na medicina muito grande, trouxe um avanço na educação, trouxe um avanço na sociedade. Ao mesmo tempo, ela consegue, através das redes sociais, as pessoas estão mais próximas umas das outras. Então, eu quero que vocês falem para mim do avanço tecnológico que vocês estão vivendo, né? Do uso dos celulares. Hoje, por exemplo, a maioria das pessoas não utiliza mais computador. Por quê? Porque isso aqui, esse aparelhinho aqui, ele é melhor até que um computador. Não é verdade? Então, eu quero que vocês falem disso. Eu quero que vocês também falem um pouco a respeito das novas oportunidades de emprego nessa Revolução 4.0. Lembram que eu falei? Dei até o exemplo da portaria eletrônica. Então, será que a Revolução Industrial e que a Revolução 4.0 só trouxe coisas ruins para a humanidade ou não? Né? Olha quantos benefícios a Revolução 4.0 está trazendo para nós com esse avanço tecnológico. Então, é isso que eu gostaria que vocês colocassem nessa resposta aí, entenderam? Então, olha só, na primeira questão, vão falar do êxodo rural, correto? O que esse êxodo rural trouxe para a sociedade, como as pessoas passaram a viver em sociedade a partir disso, né? Quais as condições de trabalho que essas pessoas tinham dentro das empresas e qual foi o grande movimento que surgiu a partir da Revolução Industrial, né? Que o homem, ele descobriu que se ele se juntar em grupo, ele tem muita força. Começou lá atrás, no movimento ludista. Muito bem. E na segunda questão, vocês vão falar a respeito da evolução tecnológica que vocês estão vivendo, né? Então, vocês podem citar o ensino à distância, vocês podem falar da globalização e coloquem a opinião de vocês a respeito dessa Revolução 4.0, né? O que ela está trazendo de positivo para a humanidade, ok? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.